Olá a todos, chegamos ao capítulo 12 de Mateus, do Evangelho de Mateus, e aqui podemos perceber que Jesus, sendo judeu, cumpria a lei que Deus tinha dado ao povo judeu, ao povo israelita. O termo judeu já é posterior, era ao povo de Israel. Deus tinha dado a lei no Monte Sinai através de Moisés e Jesus obedecia à lei de Deus. Mas naquela altura havia já uma tradição, desde o cativeiro babilónico tinha sido desenvolvida uma tradição que nós hoje chamamos da lei oral, ou eles chamam lei oral, que está contida no Talmud e outros escritos, e eles obedeciam a essa tradição e colocavam essa tradição ao nível das escrituras, que nós hoje chamamos o Antigo Testamento. E Jesus embatia com aqueles fariseus nesses pontos em que eles tinham alterado e tinham feito comentários e regras de prática da lei de Deus que não era segundo aquilo que Deus queria ao dar os mandamentos. E estava constantemente nesse embate e chamava-lhes raça de víboras, porque colocavam pesos enormes sobre o povo, muito acima do que Deus sequer imaginaria dar ao povo. Deus deu uma lei para o bem, para ensinar o povo a andar em retidão, a não pecar, que era para o seu próprio mal, não é? O pecado é sempre para o nosso mal. Deus não faz leis só porque quer que nós sejamos obedientes a coisas estapafúrdias. E Jesus entrava neste embate. Aqui, neste caso, começa em relação ao sábado. O sábado é um dos mandamentos, é o quarto mandamento dado nos 10 mandamentos, no Sinai, que vem lá em Êxodos 20, no segundo livro da Bíblia, no capítulo 20. Diz lá quais são os 10 mandamentos. Um deles era que o sábado devia ser um dia santificado pelo povo. Era o 7º dia. As pessoas deviam trabalhar durante os 6 dias e o 7º deviam descansar e honrar aquele dia e dedicá-lo a descansar e em honra a Deus. Como sinal profético, um dia vamos falar, eu posso partilhar convosco que o significado profético da semana tem muito a ver com coisas que irão acontecer, tem significado. Tudo o que Deus diz tem importância e significado. Estes fariseus aqui não largavam Jesus porque eles, quando tinham que comer, apanhavam comida. E até que um dia Jesus curou na sinagoga, ele ia à sinagoga como os outros judeus e curou lá um senhor que tinha um problema numa mão. A mão estava paralisada, torta, não mexia, e ele curou o senhor e eles ficaram escandalizadíssimos como é que Jesus curava uma pessoa no sábado. Vejam bem quão distantes estas pessoas estão de Deus, tantos religiosos. Há tantos religiosos, como naquela altura, assim hoje, que não conhecem quem Deus é, o coração de Deus, e criam regras, coisas que não importam, quando a Deus só importam as pessoas. E salvar as pessoas e ajudar as pessoas e ir de encontro à necessidade. E estes, para eles era mais importante respeitar algo, uma regra, do que curar uma pessoa que estava doente e que sofria. Jesus sempre entrava em embate com esta gente. E realmente o coração de Deus não tem nada a ver com a religião dos homens. Os homens criam regras, criam fórmulas, criam algo, as religiões feitas segundo a sua cabeça. Mas aquilo que Jesus fazia, vejam, Jesus dava audição ao que estava surdo, dava visão àquele que estava cego. Esta é a religião de Jesus. Era e é nisto que Jesus está interessado, em curar o nosso coração, em curar a nossa vida, em tirar-nos deste mundo que está perdido. E aqui no meio de tudo isto, Jesus faz ali tem uma expressão que eu achei muita graça. Ele disse, se uma ovelha cair num buraco, vocês não vão lá tirá-la? Como é que eu não vou ajudar um homem se se cair um animal qualquer vosso, vão lá tirá-lo do buraco? Então, eu tenho que ajudar o ser humano porque um homem vale mais do que uma ovelha. Eu achei muito interessante esta expressão,
Porque hoje em dia, neste animalismo que eu digo e repito que é diabólico, este animalismo de colocar o animal acima do ser humano é diabólico. As pessoas dizem, eu prefiro um animal que pessoas. Porquê? Porque, como está escrito, o amor, no final dos tempos, o amor no coração dos homens vai esfriar. A pessoa não quer ter que perdoar, não quer ter que amar. Então prefere os animais, porque os animais, nós usamos os animais como queremos e fazemos de conta que eles sentem o que nós queremos que eles sintam. Usamos os animais um bocadinho como um supridor da nossa necessidade, da nossa ilusão. Colocamos ali na nossa cabeça o animal é aquilo que nós queremos, no fundo aquilo que nós queríamos que as pessoas fossem. E Jesus disse que uma pessoa, um homem, é mais importante que um animal. E assim ele curava a todos, esta expressão todos os que chegavam a ele curava a todos. Não havia ninguém que ele não quisesse curar. Não havia nenhum que ele dissesse, não, tu precisas de ficar aí com essa enfermidade para te ensinar qualquer coisa. Há aí um propósito qualquer, portanto a ti não vou curar. Jesus nunca fez isso, ele curou a todos. E apareceu um que estava cego e surdo. De pensar uma coisa destas, um ser humano cego e surdo, é porque um cego consegue ouvir os sons, consegue andar na rua porque houve alguém que o avisa, olha, vais cair. Um surdo consegue ver também e os surdos comunicam pela sua linguagem gestual, mas imaginem o que é um cego e surdo. Só consegue sentir tocando, mas não consegue comunicar. É uma coisa mesmo horrível. E Jesus diz aqui que ele curou esta pessoa, mas expulsando o demónio. Havia um demónio que estava nessa pessoa a provocar esse estado. Os demónios têm origem num cruzamento entre anjos e seres humanos que conta lá em Gênesis 6. Um dia poderei falar sobre isto também. Há muitas coisas. Eu gostava de poder partilhar tudo assim em 5 minutos, mas não consigo. Mas estes demónios são meio seres humanos, meio espirituais, angélicos, e não têm corpo. E são deformados, não são criação de Deus. Eles andam sempre à procura de corpo. Jesus explica neste capítulo que quando alguém fica livre destes demónios, vem alguém com autoridade, um filho de Deus com autoridade e expulsa este demónio. Estes demónios andam em lugares áridos à procura de casa, ou seja, não à procura de outro corpo onde possam entrar. E tentam vir ao mesmo. E se ele estiver vazio, ou seja, se a pessoa não tiver Deus dentro dela, o Espírito Santo não estiver a ocupar esse lugar, eles voltam a entrar e trazem outros. Isto é horrendo. Pior que um cego e surdo, não sei o que é que pode acontecer a essa pessoa pior, não é? Mas quando alguém passa por uma libertação de demónios, deve buscar a Deus, deve encher-se com a palavra de Deus, com o Espírito Santo e não deve ficar vazio, porque corre o perigo de voltar a ficar assim como estava ou pior. Por incrível que pareça, acusavam-no de expulsar demónios por Belzebu, ou pelo próprio diabo. E Jesus explicou que isso não era possível. E que ele fazia isso pelo Espírito Santo. E que explicou que existe a blasfémia contra o Espírito Santo. O que é a blasfémia contra o Espírito Santo? É Deus estar a curar, Deus estar a libertar, Deus estar a fazer algo na vida das pessoas e dizerem que aquilo que é do diabo, que aquilo não é de Deus, que aquilo é do diabo. E às vezes acontece, às vezes nós somos usados por Deus para algumas coisas e acusam-nos de ser do diabo. Porque mostramos a verdade, tal como aquele João Batista que dizia a verdade e não era do agrado de muitos, até falava dos governantes. Assim nós hoje, nestes tempos, temos que falar. E alguns vão nos considerar que nós somos servos do diabo. Mesmo que nós sirvamos a Deus e digamos a verdade e façamos aquilo que Deus nos manda. E Jesus conclui que, aqui com uma expressão, a boca fala do que o coração está cheio. Fala das palavras, da importância das nossas palavras. Vão ouvir sobre as palavras muitas vezes, porque as nossas palavras
são muito importantes. O que nós falamos mostra o que nós somos. Como o fruto que uma árvore dá, assim são as nossas palavras. A boca fala do que o coração está cheio. Jesus termina com a referência ao sinal de Jonas. Jonas era um profeta do Antigo Testamento. Há um livrinho pequenino no Antigo Testamento chamado o livro do profeta Jonas. Ele foi chamado para pregar na cidade de Nínive e não queria obedecer. Acabou dentro da barriga, dentro de um peixe gigante. Esteve 3 dias e 3 noites. O peixe acaba por vomitá-lo porque ele se arrepende e dentro do grande peixe ora a Deus, de modo que Deus o salva miraculosamente. Ele não foi digerido pelo peixe, não sei que peixe era aquele, mas Jesus disse que o único sinal que mostraria àqueles fariseus que o interrogavam era o sinal de Jonas. Ele estaria também nas profundezas da terra 3 dias e 3 noites e sairia miraculosamente também como aconteceu com Jonas. Este é o sinal de Jonas. O sinal de Jonas é referido nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos, e tem a ver com a morte e ressurreição de Jesus. Isto, a ressurreição de Jesus, a sua morte e ressurreição, é aquilo que faz o cristianismo. O cristianismo não é uma religião mais uma religião. O cristianismo é a reunião dos discípulos de Jesus que creem que Jesus morreu e ressuscitou. O crer faz de nós discípulos e filhos de Deus. E hoje vivemos tempos também de incredulidade, tal como Nínive, tal como aquelas cidades onde Jesus pregava. Mas mesmo assim, nós não nos podemos calar, eu não me posso calar. Teremos que até ao fim continuar a falar deste sinal de Jonas, a falar deste Yeshua e deste Evangelho. É a minha missão e de muitos outros, até que este mundo como conhecemos termine. Um abraço a todos, até para a semana.